Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, visitantes na tribuna, ontem eu falei aqui sobre a crise de confiança que toca na economia brasileira por conta, obviamente, e focalizada nos agentes econômicos, Ministério da Fazenda e demais órgãos. Eu hoje quero lembrar aqui como isso já vem sendo falado há algum tempo nesse pequeno trabalho que eu fiz de quase 2 anos atrás. A economia está bem, mas não vai bem. Em que eu listava um conjunto grande de problemas que podiam ser vistos adiante. Embora naquele momento não se via, se podia prever, como a dívida pública, como o endividamento familiar, como o endividamento das empresas, como a taxa de juros, que tem um problema sério, porque se subir a taxa de juros, a economia fica com dificuldades. Se ela cai, a gente melhora a economia, mas, ao mesmo tempo, cria uma dificuldade para atrair mais capital. O perfil e composição dos gastos públicos, que não tem investimento, é gasto de custeio. A logística e infraestrutura, que nesse momento o senador Assir, 2 anos depois, começou a aparecer com toda visibilidade, e o senhor é de um estado que sofre esse problema da logística e da infraestrutura para exportar os seus produtos. A carga fiscal, a inflação, que naquela época ainda era uma coisa que ninguém previa crescer e hoje está saindo do controle. A baixa poupança, que continua um problema, a desigualdade, a educação, a inovação e intensidade tecnológica, que cada vez a gente está ficando mais para trás, mesmo quando melhora um pouquinho, os outros melhoram muito mais. A nossa competitividade, que não apenas é baixa, como também é enfrentada de uma maneira errada. A competitividade daqui para frente não será ganha com redução dos custos do trabalho, como se fazia antes, e nem apenas com redução dos impostos, através das exonerações, porque elas são boas para aquele momento, mas elas não trazem o impacto da permanente e boa competitividade que vem da inovação científica e tecnológica. A vulnerabilidade ao setor externo, e a taxa de câmbio é uma prova disso. Vulnerabilidade porque a evolução, a dança da taxa de câmbio gera problemas, porque uma hora beneficia o exportador, outra hora beneficia os turistas, e a gente fica sem saber como fazer. A burocracia, a corrupção, o corporativismo que cresce, o risco ecológico. A prova é que a gente aumenta, no mesmo momento que os jornais dizem que aumentou a safra, diz que aumentou o desmate em algumas das florestas brasileiras. As amarras constitucionais, esse é um problema que a gente não tem se debatido, senador. Mas se vier uma crise aqui, como chegou na Europa, a nossa Constituição não permite enfrentar a crise. Como é que a gente vai resolver o problema fiscal se um dia o Estado não tiver condições de pagar os funcionários? A Europa não pôde nenhum país fazer isso porque o funcionário é de um país e a moeda é de todos. Então, a Grécia não pode fazer inflação para pagar o salário público. Mas aqui será inflação a solução. E o último, eu colocava o otimismo. O otimismo é um vetor positivo da economia quando você está quando você está embaixo, precisa de otimismo. Mas quando você está em cima, se você for otimista demais, o risco é não prever a queda. E foi o que aconteceu. E o resultado é que se pega hoje a primeira página do Globo, tá? A agência de risco põe o Brasil em viés de baixa. Mas não está só no Globo, está no Estado de São Paulo, está no Valor Econômico, na primeira página. E onde não está na primeira página, está lá dentro. O Brasil, no cenário mundial hoje, é um país, a partir dessa declaração da agência de risco SEP, é um Brasil menos confiável do que antes. Some-se a isso a revista The Economist, que saiu ontem, e a gente que recebe pela internet, recebe simultaneamente aqui quando lá sai em Londres, faz até ironias sobre a economia brasileira. E olha que não faz muito tempo ela só elogiava a economia brasileira. A realidade, e é isso que eu quero voltar a falar aqui hoje, é que um dos fatores fundamentais da economia chama-se credibilidade.
A economia hoje funciona muito à base do que a gente acha que ela vai ser. Se a gente acha que ela vai ser ruim, ela fica ruim. Se acha que ela vai ser boa, ela fica boa. Há um vetor psicológico fundamental no funcionamento da educação. E aqui, Sandroci, nossas autoridades não inspiram mais confiança plena. Porque o ministro da Fazenda, uma hora diz que o PIB vai crescer 4%, no fim cresce 0,6%. Faz um pacote hoje, outro pacote amanhã. Nada desmoraliza mais uma autoridade econômica do que pacotes, em que um é ajuste aqui, um dia reduz, exonera a indústria automobilística, outro dia as outras linhas de produção de bens chamados brancos, de eletrodomésticos, depois tira o IOF, cada dia é um pequeno ajuste, isso desarticula e desmoraliza, e ao desmoralizar, desarticula mais ainda. Vossa Excelência me permite, senhor Cristóvão, claro, só para cumprimentar e dar as boas-vindas aos estudantes do curso de Direito da UNIC, Universidade de Cuiabá, do campus de Tangará da Serra. Sejam todos bem-vindos, os alunos e também os seus, deve estar junto do coordenador. Seja bem-vinda ao nosso Senado. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu quero dizer que é uma satisfação, a coincidência de que no momento que eu vim aqui, vocês estejam aí. Porque eu gostaria muito que vocês levassem essa preocupação, que é algo fundamental para o futuro do Brasil. Nós, eu repito o título desse trabalho, nós estamos bem, mas não estamos indo bem. Se olharmos o presente, não está mal. Mas se olharmos com olhos mais profundos para o futuro, não estamos indo bem. Ontem eu disse aqui uma frase que depois me cobraram, mas que eu repito aqui. O maior problema, a meu ver, hoje do governo brasileiro está nos olhos. Nem está vendo longe, nem está passando confiança. Confiança a gente passa pelos olhos. E o futuro, a gente imagina simbolicamente, metaforicamente, pelos olhos. Não está vendo isso. Não está passando credibilidade. Não passa a ideia de que sabe para onde nós vamos. A ideia de que estamos ajustando, colocando uma pedra aqui, outra pedra ali, em um caminho, sem saber para onde é que o caminho leva. Quando eu comecei a estudar economia, nós aprendíamos 3 fatores de produção: a terra, o trabalho e o capital. Essas 3 coisas produziam tudo. Depois nós vimos que não adiantava esses 3 sem o como fazer, tecnologia. Surgiu um novo fator de produção, o como fazer. Mais recentemente, com a globalização, a gente viu que tinha também a necessidade de uma logística que fizesse as coisas andarem, porque a produção deixou de ser feita com base nos produtos que existiam ao redor da fábrica. Não, agora uma fábrica de Rondônia vende produtos para a indústria automobilística de São Paulo, que depois vende para outros lugares. A logística ficou fundamental. Mas há um maior do que esses hoje, que é a credibilidade. Quando uma economia não passa a credibilidade, ela começa a entrar em fracasso. Quando a economia passa a credibilidade, ela fica em ascensão, porque ela atrai capital, porque ela põe as pessoas para trabalharem. Quando a gente não tem confiança, as coisas começam a ir mal. O governo brasileiro precisa retomar confiança para os brasileiros e para o mundo inteiro. Não estamos passando. E isso é incrível porque até 2 anos atrás, 3 anos, tinha-se 100% de confiança de que a economia iria bem. As autoridades recebiam 100% da confiança da opinião pública e dos agentes econômicos, como os investidores, como os importadores do exterior que compram nossos produtos. Agora não sabem. Veja a situação dos importadores lá no exterior. Eles não sabem qual é a taxa de câmbio que vai estar valendo daqui a algum tempo, porque a taxa de câmbio oscila por falta de uma clareza no conjunto das atividades econômicas.
que a taxa de câmbio não depende só da taxa de câmbio, como a taxa de juros. Tem gente que acha que o governo deve subir ou baixar a taxa de juros. Taxa de juros não pode subir ou baixar conforme a vontade do governo. Existem regras. É mesmo que dizer que você controla a taxa, a aceleração da gravidade. A taxa de juros, ela ou segue um conjunto de variáveis que até dependem do governo, mas indiretamente, não pela vontade, ou não vai funcionar. Mas quando ela oscila, ela gera uma dúvida. Quando a taxa de câmbio oscila, ela gera uma dúvida. Nós temos, e esse era um dos pontos que eu colocava aqui, daqueles itens, a taxa de câmbio estava sendo negativa para a produção industrial, porque o real estava mais valorizado do que deveria, se nós quiséssemos continuar no mercado internacional. Começamos a desvalorização. Mas começamos pouco tarde e coincidindo com a inflação. Tinha que desvalorizar lá atrás, quando não tinha inflação, porque aí dava para aguentar sem aumentar os preços. Hoje não. Se o dólar aumenta em relação ao real, o seu real se desvaloriza em relação ao dólar, os produtos que nós compramos vão subir de preço, a inflação vem. E hoje, com a globalização, quase tudo que se faz no país é feito com coisas que vêm dos outros países. Portanto, a inflação vem com ela. Faltou a visão de médio e longo prazo. Sobrou a miopia de olhar a economia como se fosse uma coisa que se esgotasse no próximo mês, ou no final do ano para mostrar que o PIB cresceu, ou na próxima eleição. E essa é uma tragédia. A economia vinculada à próxima eleição é uma economia que caminha para o desastre, porque não tem a perspectiva, não tem os olhos para o futuro. E a economia que não tem os olhos para o futuro e um grupo de pessoas que a dirigem sem passar credibilidade nesses olhos, é uma economia que não tem também um bom futuro. Por isso, senador, eu vou ter essa fala curta apenas para dizer que ninguém, a meu ver, sabia que a manchete de hoje seria essa. Eu não sabia, mas o que eu falei ontem está aqui agora sob a forma de uma avaliação de uma agência de risco internacional. Eu falei pela experiência, eu falei porque continuo a falar já faz 2 anos, dizendo que a economia não está indo bem, embora pareça que está nesse momento bem. Eu falei por causa do noticiário que a gente via, criando problemas, e o ministro dizendo uma coisa hoje, outra coisa amanhã, fazendo uma coisa hoje, outra coisa diferente amanhã, sem uma linha clara, sem uma política econômica, apenas pacotes econômicos, coisa que a gente tinha aposentado em 1994. Passamos 2 décadas de pacotes, pacotes e pacotes. Entramos em 20 anos de política econômica. Regressamos ao tempo dos pacotes. Eu falei dando continuidade a essa reflexão que eu faço a cada dia aqui, tentando alertar. E o otimismo impede de ver. Nós estamos cegos pelo otimismo. O otimismo cega. O otimista não percebe que caminha para um abismo, porque para um otimista sempre a estrada está bem feita na frente. E ele às vezes só descobre que a estrada não existe depois que caiu no abismo. O otimismo cega. E o governo brasileiro sofre de otimismo. Veja bem, eu usei o verbo sofrer, porque é uma coisa que deslumbra o otimismo, mas é uma doença quando você usa o otimismo para não ver um futuro difícil que vem adiante. Eu vejo um futuro difícil adiante. E ao fazer o alerta, eu estou querendo dar minha contribuição, obrigado a dar essa contribuição como cidadão, como senador do meu país. Eu acho que a presidenta Dilma devia ouvir outras vozes, além das vozes que cercam a ela nesse momento que se refere à economia. Eu acho que ela deve se abrir para ouvir vozes de economistas críticos, vozes
de políticos da oposição. Perceber que talvez, pode ser que, de alguma forma, o seu caminho não é certo. Tem que acender uma luzinha na cabeça da presidenta Dilma de que as coisas, talvez, não estejam bem. Mas, aparentemente, cada vez que as coisas não vão bem, eles se fecham mais ainda. E cada vez que eu faço um discurso aqui de alerta, dizem que é um discurso de oposição. Não é de oposição ao governo, porque meu partido faz parte da base. Muito menos de oposição ao Brasil, que eu jamais conseguiria ser. É um discurso de alerta. Despertemos. Despertemos enquanto é tempo de evitar uma tragédia maior. A Espanha viveu um otimismo igual ao brasileiro, Portugal igual, Grécia igual. Era um otimismo geral. De repente, caíram na real. O Brasil precisa sentir a realidade, perceber os riscos. Pelo menos quando começa a sair, aqui talvez se descubra que há perigo à vista. E acendamos uma luz amarela e procuremos resolvê-la com diálogo e não com a cabeça batendo contra a parede, como parece que é o que vem fazendo hoje as autoridades econômicas do governo. Pior, e eu concluo, é que quando as coisas chegam até um certo ponto, é possível que as autoridades econômicas se ajustem. Mas chega num ponto em que a única saída é mudar as autoridades econômicas. Chega um ponto que a única maneira de recuperar a credibilidade não é mais fazendo o que é certo, mas mudando quem está errado. E eu temo que nós já chegamos a esse ponto, em que as autoridades teriam que ser mudadas, substituídas, para recuperar-se a credibilidade. Não apenas pelo que elas vão fazer de diferente, as novas, mas também pela cara diferente que elas tenham. Porque a credibilidade não vem só das ações, vem também de quem as faz. Eu digo isso com uma certa tristeza, porque não é bom mudar a autoridade econômica, porque ela carrega uma experiência, carrega uma visão. Mas há momentos em que não há outra saída, a não ser mudar as autoridades que dirigem a economia. E talvez estejamos chegando muito perto desse ponto de não retorno, em que a continuação das mesmas autoridades levará à continuação dos mesmos erros. É isso, senhor presidente. Meus cumprimentos, senador Kissel Muharrem, pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência, que é o nosso grande líder do PDT, é um prazer ouvi-lo sobre um tema da maior importância com relação à economia do nosso país. Realmente é uma das grandes preocupações que nós temos, esse desaquecimento da economia brasileira, e ela se deve, em parte, pela desindustrialização que acontece no país. Hoje nós estamos exportando commodities e importando manufaturados. Nós temos que, se não invertermos, mas equilibrarmos essa posição na economia brasileira. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência da... Com o meu prazer, senhor. Para que eu possa